Olá, meu amigo, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Você que é inscrito no nosso canal, muito obrigado pela sua inscrição. Você que visitou pela primeira vez aí, se você gostou do vídeo, dê um like aí, né? Ajuda a gente aí no compartilhamento se você quiser. Se você não gostar do vídeo, dá um dislike, fica tudo do seu nome. Hoje é dia 10 de julho de 2020, no meu relógio são exatamente 19 horas e 27 minutos. Mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel. Papai te ama de montão. Tá fazendo aniversário hoje, meu amado filho, né? Emanuel, isso aí, mano. Cresceu, tá maior que o pai. Felicidade, com muita honra. Que a gente fica muito feliz, né? De poder ter esse momento único na vida de qualquer ser humano, né? Pelo menos para mim, né? De ser pai, né? Então é muito importante, você é muito importante em nossas vidas. Te amo de montão, tenho muito orgulho de você. Parabéns pelo quem você é hoje, né? E é isso aí, né? Com erros e acertos do seu pai aqui, né? São réis mortais. Você ainda continua aí, né? Amando o seu velho pai. Obrigado aí pela sua consideração. Consideração é tudo, amor é tudo. Obrigadão, filho. E bem, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre um assunto que, meus amigos, minhas amigas, é um assunto que me toca muito. Tomei emprestado agora para poder falar melhor agora, né? O fone de ouvido, o microfone da minha esposa, né? Para poder falar melhor aqui, porque meu celular às vezes dá pau, né? É antiguinho. Você que acompanha a gente nas redes sociais, muito obrigado. Eu gostaria de estar falando com vocês, meus amigos, sobre a autonomia dentro da educação, né? É um tema aí que gera muitas polêmicas, né? Acabamos de ler aqui, estou fazendo um trabalho que é o seguinte: eu tenho esse dicionário aqui, ó, esse dicionário de filosofia da educação de Christopher Wink e John Gingell, da editora Contexto. O que eu estou fazendo? Eu tenho um podcast, fazendo podcast com Anchor, e estou lendo em cada episódio, eu estou lendo uma palavra do dicionário aqui e o conceito, tá ok? E estou enumerando. Então aqui tem um capítulo não. Tem aqui uma palavra aqui, um conceito da autonomia, na página 22, que vai falar sobre esse tema. Então, aqui foi muito bem escrito o conceito que os autores dão à autonomia, achei pertinente e fiquei pensando em fazer essa podcast, porque dentro da educação, infelizmente, há muita moda, muito modismo, e esses modismos, às vezes, certas coisas acabam sendo usadas dentro da educação, se tornam moda, e você vai usando, e depois você nem sabe porque está usando aquilo. Enfim. Então são palavras que você repete, vai repetindo certos bordões dentro da educação, que você repete, são frases de efeito, que você se impressiona, mas se você for estudar a fundo, não quer dizer nada com nada. Então, a autonomia, meus amigos, né, tem um site que tem o nome de Origem da Palavra, consulte lá, Origem da Palavra, é um serviço que os autores aqui fazem de bom grado, você escreve para eles, e eles não cobram nada, meus amigos, e vão respondendo as perguntas e pesquisam e colocam aqui no site Origem da Palavra. Eu gosto muito de estudar a origem das palavras, porque eu tenho essa necessidade, né, de saber essas coisas, né. Eu lembro que na época da escola tinha competição, né, no primário, né, hoje é o anos iniciais, de competição para ver quem achava a primeira palavra do dicionário. A pessoa falava uma palavra e tinha que procurar ali, né. Era um meio divertido, de competição, para o aprendizado. Foi uma estratégia que muitos professores e professoras ali, né, pedagogas do passado, né, normalistas utilizaram. Muito bacana, muito interessante. Então, a palavra autonomia vem do grego autos, que é reflexivo, mais o nomos, que é lei, que é regra. Então, auto, aquele que rege a si mesmo,
aquele que rege a si mesmo. Então, nomos é lei, é regra. Para você viver em sociedade, é preciso que se tenha leis. Existem costumes que são anteriores à pessoa. Então, quando a pessoa nasce, já tem uma sociedade pronta. Compreendeu? Então, nessa sociedade pronta, o indivíduo que nasce vai aprender a transitar nessa sociedade pronta que tem as suas leis. Compreende a questão? Então, ao mesmo tempo, nós vemos aí um discurso raso e rasteiro sobre a autonomia na escola, com frases de efeito, sem um aprofundamento. Então a discussão fica muito lá para baixo. Nós temos que levar esse tipo de assunto lá para cima, nivelar por cima. Então, se a sociedade está pronta, como o próprio Emílio Durkheim, né, o grande sociólogo que trouxe a ciência, deu status de ciência à sociologia. Então, qualquer pessoa que faça o curso na área de humanas vai se deparar com Emílio Durkheim. Com Karl Marx não tem jeito, fazer o quê, né? O Karl Marx vai ter que ler, vai fazer o quê? E também com Max Weber. E tem alguns Tocqueville também, né? Não é muito, mas se você quiser estudar Tocqueville, vale a pena. E também tem aí esse pessoal, porque faz parte do pessoal que é a base da sociologia. Então Emílio Durkheim, ele tinha uma França que estava em transição. E começou a ver as anomalias. Ele começou a estudar os fatos sociais. Né? Você que acompanha nosso trabalho aqui, você já sabe, né, o que é fato social. Então, a sociedade, o sociólogo, o dever do sociólogo é se debruçar nos fatos sociais. Diferentemente de Max Weber, que vai tentar ver que o mais importante é a ação social, que é diferente de fatos sociais. Então, Emílio Durkheim, ele vê os fatos sociais como alheio ao indivíduo, mas que influencia o indivíduo. Por exemplo, você está aí num local, né? Eu gosto muito de dar esse exemplo, né? Você está num local aí comendo uma macarronada, não, comendo uma feijoada. Você está num local, num restaurante, comendo uma feijoada. Se você é vegetariano, né? Você está comendo uma feijoada vegetariana. Se você não é, uma feijoada normal aí. Se você é vegano, né? Você come a sua feijoada vegetariana, para não ter... Sempre tem um pessoal que gosta de... né? Então, no restaurante você vai comer. Se você comer com a sua mão, o pessoal vai te olhar estranho. Ô, meu irmão, o que você tá fazendo aí, cara? Tá comendo com a mão? Tá estranho, não é verdade? Porque não é usual, não é costume as pessoas naquele local, no restaurante, fazerem aquilo. Você pode fazer isso na sua casa às vezes, vai saber. Não é verdade? Mas nós temos aí dentro da sociedade certos costumes. Mas tem alguma placa indicando para aquele indivíduo, não pode comer sem mão. Com a mão não tem nenhuma placa proibindo. Mas são costumes que são passados de geração para geração, que vai se convencionando dentro da sociedade, você seguir aquilo. Correto? Por que eu digo isso? Você falar em autonomia como liberdade geral dentro da educação infantil dos anos iniciais é preocupante. Por quê? Pelo próprio fato de que a sociedade já tem leis e já tem regras. E um outro dado interessante da biologia, por isso que é importante, né? Tem uns livrinhos que é dessa série aqui, deixa eu ver se eu acho, né? Se eu achar, vou mostrar. Se eu não achar, aí vai ficar para o próximo dia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tava bem facinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse, da editora Ática, tem essa coleção aqui do magistério, aqui, ó. Tá ok? Esse aqui é o processo de alfabetização, mas tem vários livros. Vou citar alguns nomes aqui, ó. Filosofia Educacional, de Nelson Piletti. Didática Geral, de Claudino Piletti.
Didática Especial de Claudino Pilete, Filosofia e a História da Educação, Claudino Pilete, Pontos da Psicologia Geral, Pontos da Psicologia do Desenvolvimento, Educação Pré-Escolar, Educação Artística da Criança, Atividades Fundamentais, Biologia Educacional, Psicologia da Aprendizagem, Literatura Infantil, Teoria e Prática, Processo de Alfabetização, esse que nós temos em mão. Então, vários livros que é uma série. Meu amigo, é baratinho esses livros aqui. E você vê o pessoal torcendo o nariz para esses livros aqui. E você vê apostilas de faculdades renomadas aqui citando os livros. E nem citando os livros. Só falando lá sobre um assunto, mas não citando os livros. Né? Então, aqui, Biologia Educacional. Por que eu estou falando em Biologia Educacional? Porque o ser humano é o único animal. A gente é repetitivo, você que acompanha sabe. É o único animal mamífero que precisa ser educado. Então, ao mesmo tempo que você fala em autonomia, né? Você tem lá Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, muito bacaninha, muito bonitinho, mas, meu irmão, se você tem que educar esse homem, essa menina, né, que é mamífero, que precisa ser educado, então você primeiramente, você precisa, com amor, para que toda a etapa do desenvolvimento daquela criança biopsicossocial seja efetiva. Ou seja, que ela tome o leite necessário para o desenvolvimento dela, que ela tenha o carinho, o amor necessário, a atenção, né, nessa faixa etária, que ela tenha plenas condições de se desenvolver. Ela precisa a criança precisa de espaços abertos às vezes, precisa brincar, precisa correr, precisa cair, precisa se levantar. Né? Ela tem que entender as regras de uma sociedade do convívio, da escola, né? Com os amiguinhos. Né? Enfim, você vai ter que ensinar conceitos para as crianças. Está compreendendo a questão? Após a criança ir sabendo os conceitos, você tem aquela margem de liberdade. Porque a própria palavra liberdade já é limitante. Por quê? A sua liberdade vai terminar onde começa a do outro. Correto? Então, ao mesmo tempo, nós temos aí um grande autor, dentro dos grandes autores que fazem parte de estudos que você tem que se debruçar sobre educação e pedagogia, que é Henri Wallon. Henri Wallon dizia que a criança precisa de um adulto socializado para ser inserida no social. Então, essa fala de Wallon contradiz essa liberdade de qualquer jeito. Então, a liberdade para o brincar, a autonomia, é aquela liberdade para o brincar porque você ensinou a regra do jogo. Tem brincadeiras que a criança não sabe, você vai ter que ensinar. Mas depois que você ensina, ela tem liberdade para conduzir aquilo. Mas sempre, 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 dentro da educação, dentro da escola, tem que ter o mediador, o observador, o cuidador, o educador, o professor. Então, meus amigos, brincar é uma coisa séria, muito séria mesmo. Né? Tem um autor aqui que fala muito sobre isso, né? Eu vou ver aqui no canal aqui nosso, vou buscar esse livro, é um livro que é muito importante. Olha, é um livro que você deveria ler, meu amigo, minha amiga que acompanha esse canal. Eu vou ver aqui, eu deixei na indicação de leituras, eu faço questão de procurar, eu vou perder um tempinho aqui no vídeo, mas vou buscar esse livro, que eu esqueci o nome agora, do autor. Esse professor deu aula lá na Unicamp, tá? Ele, se não me engano, mora por lá em Campinas ainda. Não tenho certeza, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Indicação de leitura, indicação de leitura, indicação de leitura, gramática completa, Lobão, mínimo que você precisa saber, indicação de leitura, gramática moderna, leia para aprender, livros introdutórios, Bhagavad Gita, Revolução dos Bichos, livre-arbítrio, 10 técnicas de manipulação de massas,
causas engraçadas, indicação de leitura, introdução ao projeto de pesquisa, avaliação psicológica. Eu não estou achando o livro. Será que eu... Revolução dos Bichos, Bhagavad Gita, Ler para Entender, O Mínimo, Manifesto, Gramática Completa, Mentes Perigosas, Traição da Inocência, Psicomotricidade. Deixa eu ver, Etapas do Pensamento Sociológico, O Ópio dos Intelectuais, Nova Era e Revolução Cultural, Princípios de TAH, Dicionários de Filosofia da Educação, né? Liberdade e Sociedade, Leviatã, Programação Preditiva, Obras de Freud, Firenze. Pô, meus amigos, não estou encontrando esse livro aqui, mas é um livro que, de repente, aqui, deixa eu ver aqui, vou insistir aqui, não foi indicação de leitura, foi na verdade um vídeo que eu fiz do professor no nosso canal, na playlist, que ele fala muito sobre um assunto que acho que, na verdade, é de suma importância para nós aqui no meio educacional, porque é a criança que precisa ser acolhida, precisa brincar, né, em espaços abertos. Ele fala, é um autor que fala muito sobre isso, e eu acho importantíssimo isso para nós aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Desculpem um pouco da demora aqui, mas tem que ver certinho aqui, vamos ver. Vídeos, tal, deixa eu ver, tal, episódios, tal, respondendo os internautas, psicologia da educação. Aqui, extensão, tal, psicologia da educação e sua importância, planificação, economia, Max Weber, hashtag comunismo, globalismo, formação pedagógica em licenciatura plena, manipulação, arte e sua importância, indicação de leitura 32, terminei fatos sociais, versus vírus e a nova ordem mundial, maêutica. É um livro, é um vídeo que na verdade é um vídeo sobre um programa que tem na TV Câmara de Campinas. Eu acompanho pela internet, e esse programa aqui foi muito interessante, e eu coloquei esse programa no nosso canal. Eu achei muito interessante demais aqui o livro, né? E fiquei de pegar esse livro, dei uma olhada assim, né? Fiquei de pegar esse livro lá na biblioteca aqui americana. Confesso que eu tenho que dar um chego na biblioteca americana para ver como que está acontecendo lá, se fechou de novo ou não, né? Enfim. Só sei que é um livro, é um vídeo que fala muito sobre isso, e vale muito a pena você, meu amigo, minha amiga, acompanhar esse tipo de assunto, porque faz parte. Deixa eu ver. Tá difícil, hein? Desculpa aí, mas tá difícil mesmo, hein? Ah, meu Deus, hein? Meus amigos, eu não estou achando esse vídeo aqui, né? Poxa vida, né? Professor Sérgio Alvarez, né? Um professor aqui, Padre Sérgio, né? Nossa, esse padre aqui não é fácil. Achei muita coisa, mas não estou achando esse vídeo. Mas enfim, né? Então, mas é um livro que eu vou deixar abaixo do vídeo, vou deixar esse link aqui para vocês verem esse livro, que vale muito a pena ler sobre esse vídeo aí, vale a pena demais. Então, questão de ordem, né? Parece que é o programa que fala sobre isso. Aqui tô me animando agora, hein? Agora tô me animando, quer ver, ó? Vai encontrar ele, ó. Questão de ordem, tal. O quarto poder. Meus amigos, vai ficar para próximo, mas abaixo do vídeo eu vou deixar na descrição o nome desse livro, que eu vou achar e vou deixar na descrição do vídeo sobre isso aí. Então, meus amigos, autonomia.
você reger a você mesmo, e nomia quer dizer leis, é que você consegue ter a sua, você consegue refletir sobre as leis e tomar as suas decisões. Mas para você, para a criança conseguir fazer isso, ela tem que ser ensinada. Ela tem que ser educada. Se ela não for educada e você quiser dar autonomia, você está fazendo um desserviço para a sociedade. Tanto é aquele filme muito bacana, que você pode assistir aí na Netflix, fazendo propaganda, meu Deus, hein? É O Menino Lobo, Mowgli, O Menino Lobo. O que aconteceu com o Menino Lobo? O Menino Lobo era uma criança, mas ele foi criado por quem? Por lobos. E ele pensava que era um lobo. Não é verdade? Então ele foi aprendendo que também ele era humano, na verdade. Ele teve que aprender isso. Então, a gente tem que tomar cuidado com as falácias dentro da educação, com essas palavras de ordem muito bonitinha, muito bacaninha, mas que não dizem nada, são só modas que impressionam os ouvidos incautos, né? E infelizmente há muitos intelectuais dentro da educação e da pedagogia, né, que arrotam saberes através de chavões, através de palavras de ordem, né? Então eles têm aquele verniz cultural, aquele verniz educacional para impressionar o pobre público inocente. Então, a autonomia, ela precisa, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui, que qualquer pessoa, né, pode verificar. Por exemplo, aqui eu vou usar aqui uma questão do livro, no Dicionário de Filosofia da Educação, tem uma palavrinha que nós lemos hoje, né, que é argumentos de casos paradigmáticos. Por exemplo, você está fazendo um bolo. Você está aprendendo. Você vai ficar medindo ali, vai ficando tal. Vai chegar um dado momento que você não vai precisar ficar lendo ou vendo a receita. Você vai ter autonomia, compreende? Mas você tem que praticar. Então, ao mesmo tempo que o ser humano ele precisa da autonomia, e a autonomia é entender as leis, se você não entender as leis, você vai estar à margem. Vai ser uma pessoa marginal. Vai estar à margem da sociedade, né? Então, por que você não compreende isso? O convívio na sociedade faz com que o indivíduo precise do adulto socializado para ser inserido no social, como diz Henri Val. Então, essa autonomia de Piaget, né? Você fica manipulando, você fica aquela curiosidade da criança e tal. A criança é curiosa. Mas dentro da educação, isso não basta. Você tem que ser o mediador e o provocador. Isso é a parte do professor. Sem esse elemento do mediador, essa figura tão importante, porque o mundo é complexo. As situações são complexas. E a criança precisa aprender várias coisas. Por isso que a literatura, sobretudo a de ficção, e os grandes clássicos da literatura mundial são importantes. Por isso que entra a contação de histórias, né? Por isso que entra ali o teatrinho com as crianças, o faz de conta, né? O desenho, a educação artística, a educação física. Olha como tá. Não tem jeito de você querer fazer com que uma criança se desenvolva a autonomia sem ensinar ou passar a arte, sem passar a educação física. Não dá, meus amigos. A psicomotricidade está envolvida. Então o professor, a professora, o pedagogo em si, é o mediador. E é o orientador ao mesmo tempo. Ele vai guiar o pedagogo. Essa palavra pedagogo vem de pedago agen. Pedago quer dizer aquele escravo, alguém que conduzia a criança até a escola. Então, o conduzir é isso. A criança, ela não sabe pegar numa caneta, num lápis, você vai ter que ensinar. Né? Eu gosto sempre de mostrar esse lápis aqui, eu sou repetitivo, porque a audiência do nosso canal é rotativa, a gente vai mostrando. Aqui, ó. Um lápis triangular aqui, ó. Né? Tem professoras que usam prendedor de roupa e colocam aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, tá vendo aqui, ó?
e vai regulando. Aí a criança coloca o dedo assim, ó, e segura certo, corretamente o lápis, né? Ergonomicamente falando, a criança vai ficar numa posição confortável. Então você vai ter que orientar. A psicomotricidade aí, não é verdade? Você vai ter que orientar. Depois, ela vai ter autonomia de como ela vai lidar com aquilo. Ela já aprendeu. Ela tem um caderno de caligrafia, ela vai usar por um tempo, sem excesso. Mas depois, ela vai ter autonomia. Mas se você não ensinar, o que nós estamos vendo dentro da educação no Brasil, meus amigos, o pessoal não ensina a criança a segurar no lápis. A gente não vê isso por aí. Não tem caderno de caligrafia. Então você pai, você mãe, faz ao contrário de todos esses pessoal. Faz ao contrário, meu amigo. Faz ao contrário. Tá vendo aqui? É um caderno de imagem quadriculada? Usa. Por quê? Mas por quê, meu amigo? Seu filho não tem noção espacial. Ele é pequenino. Eu tô falando das crianças pequenas, tá? Então ele vai ter que aprender a colocar até ordem. Certo? Vai ter que ser conduzido, orientado. Então ele vai colocar cada número no quadradinho. Dificilmente ele vai errar a conta. Depois você tira. Ele vai ter autonomia, mas ele tem que ser conduzido e orientado. E não estão fazendo isso na escola. Então parece que inventaram. O caderno quadriculado foi inventado por acaso, sabe? Tá lá de enfeite, eu acho. Tá? O caderno de caligrafia também tá de enfeite, né? O lápis triangular é enfeite, né? Nossa senhora, é tudo enfeite. Então você vê as crianças aí chegando na 8ª série, com os garranchos, e depois ficam com revolta. Por que não aprenderam antes? Aí você vê adulto querendo ter letra bonita. Dá para compreender a inversão aí, meus amigos? Tá tudo trocado. Então, esse foi o legado que os outros governos fizeram aí, vamos dizer assim, né? Então, eles não estão preocupados com a educação. Aí você paga uma fortuna pro seu filho na escola, ele não consegue passar no Enem. Você pagou uma escola particular cara pra caramba, ele não consegue passar no Enem. Aí vai um presidiário, estuda sozinho na prisão e passa no Enem. Para você ver que educação é a vontade. Não basta só dinheiro. Pô, se fosse dinheiro, tá... Nossa senhora, era facinho. Ela tem dinheiro, vai ficar inteligente, mas não é assim que rola. Não é verdade? Então, tem que ter a vontade. E nós temos que educar. Você pai, você mãe, tá com seu filhinho, sua filhinha aí, lê pra eles, pelo amor de Deus, faz isso. Você vai ajudar pra caramba. Sabe aquele pai que brinca de bola com seu filho? Com a sua filha, brinca de vôlei, basquete? Meu irmão, atividade física desenvolve o cérebro, pelo amor de Deus. Subir em árvore, descer em árvore, cair, se machucar, andar no molhado, andar no seco. Cara, andar, você tem que... O ser humano foi feito pra isso. Há um estudo na PUC, não sei se não me engano na PUC, ou na Unicamp, de estudantes de educação física e fisioterapia sobre o pé. O andar descalço é mais benéfico ao corpo humano do que calçado, porque o calçado, por incrível que pareça, ele danifica o pé. Esse estudo, vou deixar esse link abaixo nesse vídeo, e lá no blog eu vou deixar todo esse material aqui para vocês poderem acessar. Então, a educação é a autonomia. Falar em autonomia sem falar, quinomia quer dizer regras, leis. Autonomia quer dizer, depois você consulte lá o site Origem da Palavra. Autos, reflexivo. Então, você vai ter que ensinar a regra do jogo. Tá compreendendo? Se tocar o telefone, não fale pro seu filho que você não está. Fala que você está, né? E que depois você vai atender. Agora, né? Você não pode mentir na frente do seu filho, senão ele vai aprender a mentir, pô. Pelo amor de Deus, tá compreendendo? Atende o telefone lá, fala qualquer coisa. Certo? Então, nas pequenas, o diabo está nos pequenos detalhes. Infelizmente, essa que é a realidade. Então, às vezes, uma pessoa simples, na simplicidade, dá esse diferencial para o filho. A sociedade está ficando complexa e os pais não estão tendo tempo necessário para conseguir eles mesmos educarem seus filhos. Porque existe uma coisa que na língua inglesa, é bem definido isso, né? No dicionário aqui de filosofia da educação, existe bem esse conceito, ó, aprendizado num sentido e aprendizagem no outro sentido, né? Então a educação é a mesma coisa. Por quê? A educação é aquilo que depois que você acaba seus estudos, o que sobra?
É a educação que você tem. Então, por que um presidiário, naquela condição, estudando ele mesmo, sem professor, sem nada, ali, mas estava lendo algum livro, de alguém, né? Como que ele conseguiu passar no Enem? Então, nós vemos que a vontade e o esforço, né, são necessários. E a atenção. Esforço, atenção e vontade. Sem esses elementos, fica difícil ter educação. Você vai ter qualquer coisa. Está compreendendo? E aí você vai poder depois falar em liberdade, em autonomia, porque você conhece as regras do jogo. Por exemplo, um campo de futebol, né? Tem um treinador, ele orienta seu time. Ah, você vai ficar nessa posição, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Mas dentro do jogo, às vezes, o jogador, por conhecer a regra do jogo e conhecer os seus limites, ele sabe o que ele pode fazer de improviso às vezes. Está compreendendo? É disso que nós estamos falando. Sem entender as regras do jogo, e sem saber o seu potencial, não há como ele escolher. Porque autonomia significa escolher. E saber lidar com o momento, tá ok? Então, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Eu espero que você estude mesmo, tá? Eu não quero, não me importo se você estuda EAD, se você estuda presencialmente. Eu quero que você se dedique ao curso, realmente se dedique ao curso. Nós não podemos mais aceitar de pessoas que só têm diploma, mas não sabem nada. Chega disso, gente. Não dá para enganar. A pessoa tem diploma, mas não sabe nada. A pessoa está com o ensino médio, mas não sabe escrever o nome, não sabe escrever direito. Que negócio é esse? Como que a gente vai aceitar um negócio desse? A pessoa é formada em administração de emprego, não consegue administrar a própria casa. Mas que negócio é esse? A pessoa é formada em pedagogia, a pessoa é professor de geografia, mas não consegue educar o filho em casa. Mas que negócio é esse? A pessoa é formada em psicologia, mas não consegue educar psicologicamente seu filho, sua filha. Mas que enganação é essa? Não podemos aceitar isso. Não, não dá para aceitar essas coisas mais. Né? É lamentável que isso venha acontecendo. Nós temos que, né, meu irmão, mudar esse quadro aí. Graças a Deus, muitos dos brasileiros e brasileiras, né, eles portam um título de um diploma tal e realmente conseguem desempenhar aquilo que estão falando ali no diploma. Mas tem uma turma aí que, infelizmente, não, meus amigos, não podemos aceitar isso. Professor universitário aí que aceita plágio, não dá para aceitar um negócio desse. Aí a pessoa tem um título de mestre e doutor, já falávamos isso anteriormente, mas só de fachada, meus amigos. Então o ensino vai caindo. E tem pessoas que a ética, acham que a ética e a moral não tem nada a ver. Sabe? Aí você fica pensando, o que esse pessoal tem na cabeça? Por exemplo, quantas pessoas queriam ter filhos estavam em risco? Mulheres aí estavam em risco, né, na gravidez aí. Ó, se você tiver seu filho, né, você pode morrer. Você pode abortar aqui e tal. Elas correram um risco. O Chaves, o criador dos Chaves, o Bolanhos, a mãe dele fez isso. Correu o risco, mas teve ele. E você aí se encantou. Quantas e quantas gerações o Chaves encantou? Olha só que coisa. Então, a moralidade e a ética dessa mãe, religiosa ou não, ela falou assim, não, eu prefiro morrer e ter a criança. É um sacrifício. Então, essas pessoas que desviam dinheiro público, né? Agora tem essa pandemia aí, né, de Araque, vamos dizer assim, né? Porque ela existe, mas o que estão fazendo em cima disso aí, meu amigo, minha amiga, é demais, hein? Então, o que acontece? Essas pessoas que não têm caráter, não têm ética, não têm moralidade, elas pensam que elas podem fazer o que quiser. Elas não têm remorso de desviar dinheiro da saúde, da educação. Meu Deus do céu, desviar dinheiro da saúde, da educação e da segurança é um crime inafiançável. E se a pessoa tem moral, tem ética, ela não vai fazer um negócio desse. Ela vai se recusar a fazer um negócio desse. Então, como que não está nada relacionado?
Então nós temos que rever nossos conceitos. Esse relativismo moral está ferrando tudo também. Aí vai cair naquela coisa da autonomia. Chavões e palavras bonitas, mas que não querem dizer muita coisa, infelizmente. Aí você passa por culto, né? Passa por culto aí. Enfim. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua atenção até aqui. Obrigado pela sua inscrição. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou do vídeo, dá um dislike. Compartilha se você quiser, dá essa força para nós. Inscreva-se aqui no YouTube, no nosso canal. E vai lá no blog, que essa matéria a gente vai colocar links lá. Vai colocar vídeos dessa matéria sobre o pé. São pesquisadores da PUC Campinas, se não me engano, ou é da Unicamp, ou é um conjunto de universidades ali, da região da cidade de Campinas, tá ok? Muito obrigado pela sua atenção, duvido de tudo, pois duvido da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.